Você está ouvindo o programa Consultoria Filosófica Comportamental com Vânia Souza. Vamos então para mais uma apresentação, não é? Mais um bloco do programa aqui, Consultoria Filosófica Comportamental. A apresentação, Vânia Souza, sua amiga de todas as horas. Tudo tem a ver, não é? Com a inteligência emocional. Vamos estar aqui abordando sobre este tópico bem interessante e que faz parte da vida do ser humano, da sociedade. Porque todo aquele que tem uma inteligência emocional, ele consegue viver um pouco melhor em um mundo tão conturbado, não é verdade? Desde a parte social, a parte profissional, enfim, tudo na vida é ligado à inteligência emocional. Mas é interessante que eu até fiz algumas anotações aqui e vou compartilhar com vocês em relação ao que é o conceito, né? Como surgiu este conceito da inteligência emocional. O conceito da inteligência emocional ele surgiu em um âmbito acadêmico, em 1990, formalizado pelos pesquisadores Peter Salovey, né? E John Mayer, que introduziram o termo na literatura científica por meio de artigos. Então, eles propuseram a definição inicial, que é a inteligência emocional, como sendo uma habilidade para controlar os sentimentos e emoções em si mesmo e nos demais, discriminar entre elas e usar a informação para guiar as ações e pensamentos. Então, Meyer, ele formulou dessa forma, não é? Dessa forma. O que é interessante trazer ao programa? A importância da inteligência emocional. Eu trabalho com música também. No decorrer dos anos, eu percebi que quando uma pessoa ela traz uma música que tem conteúdo, que tem qualidade, e ela se entregando a isso, há um mover interno, consequentemente uma transformação. Mas veja bem, não é do dia para a noite. A pessoa ela precisa se entregar e compreender a música. Quando em aula você canta, eu vou me matricular em uma escola de canto. Não são todas que usam dessa forma. O cantar consciente, ele vem com uma proposta totalmente diferenciada. Por quê? Para causar alguma transformação. Mas a pessoa que contrata este serviço, ela precisa estar aberta a esse tipo de transformação. Pois nada na vida nós adquirimos sem ter uma abertura, não é verdade? Querer não é poder, eu tenho que agir, eu tenho que entrar ali, não é? Eu quero com a mente aberta, não bloqueando nada, porque tudo isso atrapalha. A pessoa, quando ela começa a cantar bem, só para vocês terem uma ideia, ela tira aquilo do que vão falar de mim, do que vão pensar, será que está certo? Ela tira totalmente a ansiedade, porque a ansiedade, ela atrapalha a evolução. Quando o aluno de canto ou o consulente se permite a gostar do som, a viver, a contemplar aquilo que ele faz, ele não pensa mais nos julgamentos, porque o julgamento até na vida
nos atrapalha de forma do emocional, ou seja, os pensamentos eles não ficam voando na crítica. Então, nessa linha de raciocínio, a música ela transforma, ela entra de uma forma cognitiva, ajudando a pessoa a se expressar melhor. E é dessa forma que há uma habilidade mental, e dessa habilidade mental há uma transformação, porque age diretamente sobre o cérebro. Agindo diretamente sobre o cérebro, as emoções elas são conduzidas numa linguagem até mesmo, isso eu estou falando no âmbito interior, uma linguagem acessível, não é? Interna, onde há uma persuasão e há uma ligação direta na inteligência emocional. Ou seja, cria dessa forma habilidades cognitivas. Então, o aluno que não interrompe, que não se julga, tira toda a ansiedade, ele aprende a cantar. Agora, aquele aluno que ele demora para... começa a julgar, tá feio, começa a colocar palavras negativas, este aluno dificilmente consegue ter prazer na sua voz, na sua colocação, e infelizmente pouco se aprende. É fato. Mas falar isso para um aluno que vai procurar só aula de canto é difícil. Por quê? Eu explico, mas a ansiedade da pessoa é tanta e é tão grande que ela barra certas coisas. Então ela não evolui como ela deveria. A partir do momento que não há julgamento, não há crítica da própria pessoa, ela permite a abertura para o aprendizado, porque assim ela vai agindo, ninguém nasce sabendo. Então veja bem, eu sempre falo para os alunos, é o bebê, eu vou começar a engatinhar, do engatinhar eu vou querer levantar, desse levantar eu caio, mas eu levanto, eu caio, mas eu levanto, até que as pernas elas se firmam e você começa a dar 2, 3 passos e cai. Então veja bem, até isso nós temos que ter em mente para continuarmos essa trajetória de estudar o canto. Eu sempre explico para o aluno, mas o aluno ele se ensurdece, ele não quer ouvir, ele fica pensando enquanto o professor está falando e ele interrompe a mensagem que deve fazer com que ele abra uma reflexão. Esta reflexão é o que eu uso no programa Consultoria Filosófica Comportamental. É a base reflexiva. A pessoa ela tem que se permitir ouvir para que ela tenha habilidades cognitivas, para que haja diretamente na sua personalidade. Usando a música como instrumento, não é? Como método, também ela pode optar por música ou não. Mas veja bem, tudo que usamos inclui características para que haja uma capacidade de motivar a si mesmo, de reconhecer frustrações. A partir do momento que você começa a ver as frustrações, você começa a se empenhar para controlar certos impulsos. Por isso que eu falo que a pessoa ansiosa, se ela não parar e não usar a técnica da respiração e se controlar, pouco ela vai usufruir daquela plenitude que o momento exige.
Então, a inteligência emocional, a base reflexiva que vem trazendo, né, uma oxigenação cerebral para controlar impulsos e regular certos estados de ânimo que é necessário, não é? Muitas vezes a raiva, a angústia. Então, evita também, a partir do momento que você consegue abrir esse leque, abrir sua mente, você consegue evitar a interferência da angústia, do ódio, e começa a ter mais empatia e confiar nas demais coisas, não é? Porque muitas coisas que acontecem no mundo nos faz desacreditar em situações. Cada assunto ele deve ser abordado de forma diferenciada. Então, cada assunto, se você for ver, cada bloco que eu vou comentando, vou colocando em pauta, há uma certa colocação vocal, há uma certa energia de voz. Quando estamos tratando aqui da inteligência emocional, os ânimos eles têm que ficar bem controlados para que o entendimento seja captado totalmente. Então, dá para você entender como vai além do emocional, vai além do cognitivo, não é? Isso vai diretamente no interior. Onde é embasado tudo isso, não é? É certificado como? Em todas as evidências que eu tive nesses anos todos trabalhando, e hoje, não é? Conclusão, posso trabalhar o método, explorar tudo isso. Por quê? É de vida. Eu sempre gostei de colocar em evidência, em embasar em evidências de vida realmente, em experiências, colocar anotações, e vamos com outras pessoas, anota e comprova o que deu, não é? Como fazer tudo isso comprovadamente. A música, juntamente com a inteligência emocional, como um método para adquirir a inteligência emocional, ela é benquista. Ela é benquista, sim, e favorece. Agora, o que venho neste momento, neste bloco do programa, estar colocando isso para você, para que você tenha uma visão positiva e otimista nesta consultoria comportamental, certo? Porque a motivação ela tem que estar, porque sem ela você desacredita e você não deixa que o método seja eficiente. Simples assim. Agora vamos lá, a importância, não é? O porquê da inteligência emocional. É porque ela tem se tornado hoje indispensável em tudo. Nessa época de pandemia, a perda de emprego, como eu vou gerenciar minhas coisas, falta de recursos. É importante você reconhecer que é necessário exercitar as emoções no dia a dia, principalmente para quem está trabalhando numa época tão tensa também como nós. É necessário exercitar as emoções no nosso dia a dia. Você não pode garantir o seu humor lá no topo todos os dias. Não, sempre vem algumas coisas que acontecem e nós temos que respirar fundo e colocar, não é? Colocar ali, alinhar e continuar. Então, muitas coisas vão depender de nós. O nosso comportamento, o nosso sucesso, tudo isso tem a ver com a inteligência emocional.
porque ela vem como principal competência para fazer com que você se destaque na vida. Agora, como eu faço para que você possa dar mais atenção a esse tipo de trabalho? Muitas pessoas desacreditam nos fatores emocionais e muitas outras acreditam piamente que tem tudo a ver. O seu emocional, ele interfere diretamente no seu trabalho, na sua vida familiar, no seu relacionamento em sociedade. Por quê? Está presente a todo instante situações, vivência, ou seja, tudo é movido por nossas emoções, não é verdade? Então, há acontecimentos que as nossas emoções são positivas e há acontecimentos que elas mudam a chavinha, elas ficam negativas. Como eu consigo sobressair nas emoções negativas? Treinando no dia a dia a sua inteligência emocional. Primeiramente, reconhecendo a si mesmo, reconhecendo suas emoções, entendendo como elas surgiram e como elas estão fazendo com que como você se comporte com você mesmo e também com os outros, na verdade. Vai contribuir na sua vida? Não é o seu comportamento ou não? Então há sempre uma base reflexiva, há sempre algo para que você pense, há uma oxigenação cerebral. E dessa forma você consegue se conduzir na vida. Este é muito importante, o exercício diário. Como ocorre isso? Com conversas com a consultora Vânia Souza, certo? Então tem perguntas, tem questionamentos, onde faz com que você saia dessa zona de conforto e coloque já na frente, não é? Algo que já vai diretamente na sua capacidade cognitiva, onde você vai se questionar. E o único sentido aqui que nós damos, ou seja, para seu benefício, é te trazer o crescimento, te trazer habilidade nas suas emoções, na exatidão de diagnosticar as suas emoções, em habilidade de acessar e conduzir os seus sentimentos para que facilitem o seu pensamento, favorecendo assim uma habilidade de compreensão, principalmente das suas emoções. Este é o conhecimento emocional, é a habilidade de regular as suas emoções, promovendo o crescimento intelectual. Eu adoro este assunto. Eu amo de paixão este assunto. Foi ele e é ele que faz com que eu prossiga na vida. É de paixão realmente que eu faço o programa Consultoria Filosófica Comportamental. É maravilhoso. Ter o controle emocional, é claro, né? Tem alguns momentos que se perde, mas estou falando que é um treino diário. A partir do momento que aonde eu me perdi, o porquê eu fiz aquilo, você não vai se arrepender logo no outro dia, você já se arrepende naquele instante, quando algo foge do seu controle. E aí você tem uma forma de consertar certas coisas.
Então trata-se da habilidade de saber, de usar estratégias, não é? De como mudar os próprios sentimentos. E dessa forma você consegue se avaliar se ele vai ser eficaz para você naquele momento ou não. Um dos fatores que eu também uso bastante, que nas minhas redes sociais você vai ver lá, é os exercícios físicos. Eu uso, eu sempre falo, né, que é o personal mental. É muito bom, porque usar o mindset esportivo é maravilhoso. É maravilhoso. E daqui a pouquinho eu volto, porque eu vou deixar pro último bloco aqui, tá certo? Vai lá, pega uma água, vamos hidratar as pregas vocais, que este assunto eu amo de paixão, é maravilhoso. Ai, inteligência emocional. Saiba da sua importância e venha com a Vânia Souza, certo? Consultoria filosófica comportamental. Você está ouvindo o programa Consultoria Filosófica Comportamental. E agora eu vou te dar uma dica valiosa sobre hidratação, sobre tomar água. A hidratação do organismo é de extrema importância para todas as funções do organismo e também para a fonação. Quando o organismo não está bem hidratado, a vibração das pregas vocais é realizada com muito atrito, agredindo toda a mucosa laríngea. Por isso, é recomendado hidrate o organismo, seja sempre realizado e principalmente para as pessoas que fazem uso profissional da voz. Então, lembre-se, hidrate intensivamente antes de iniciar atividade física, certo? Dica da consultoria vocal, Vânia Souza. Você está ouvindo o programa Consultoria Filosófica Comportamental com o tema Inteligência Emocional. Apresentação, Vânia Souza. Atendimento online ou presencial no telefone 011 94734 2900. Voltei com o tema, aquele tema maravilhoso, inteligência emocional. E como eu deixei no bloco anterior, eu vou voltar, não é? Agora falando sobre inteligência emocional no âmbito esportivo. Eu fui uma pessoa que, só para entender, vai ter um dia que eu vou falar um bloco inteiro sobre isso, mas só para entender. Eu perdi o movimento das pernas, eu fiquei mais de anos sem falar e andar. O que aconteceu? Não tantos anos, não é? Alguns anos. Então, o que aconteceu? Quando eu voltei, eu parava de andar e parava de falar. Voltava um pouquinho, a força, depois saía. O que indicaram? Exercícios físicos para o fortalecimento das articulações. Eu, uma negra de 1,76 m, com 56 quilos, com 50 quilos que eu cheguei na época. Agora imagina, 50 quilos, como que essa pessoa ia ficar de pé? Eu emagreci muito, então não tinha força para ficar de pé. O que aconteceu desde aí? Vânia decidiu, quero fazer alguma coisa para fortalecer, para que eu possa sentir vida, sentir uma vida. Vamos fazer exercícios físicos. Quando eu comecei a voltar a andar, a falar um pouquinho mais, que as pessoas conseguiam me entender, não é? Eu falava muito ruim, não dava para entender muito. E aonde achar um lugar que permitisse que
uma pessoa andando de muleta, não é, conseguisse treinar. Muitas portas foram fechadas. Eu encontrei uma academia de garagem, que existe até hoje, e este profissional ele falou, não, claro, porque ele tinha amor à vida e sabia que o exercício físico tem o poder, ele bem administrado, tem o poder de regeneração. E ele falando e ele me dando aquelas colocações de vai, você consegue. Ele usou o quê? Em uma época que eu falava sobre inteligência emocional, a inteligência emocional comigo. Então ele foi fazendo com que eu acreditasse naquilo, e ele foi falando palavras positivas, ele foi me instruindo, eu não conseguia pegar o peso, ele pegava comigo, ele fazia com que eu acreditasse na minha força, no meu poder, porque tudo só iria depender de mim. Então, resumo, não é? Vai ter um momento que eu vou contar um pouco mais. O que você acha? O porquê a minha rede social está lá com Vânia Souza, levantando halteres, fazendo uma posezinha aqui, ali. Eu não sou muito de pose, mas eu vou aprendendo, não é? Sempre gostei, porque eu lembro da época que eu não tinha nem esperança pelos médicos de que eu voltaria a andar. E eu coloquei, não, vamos ver. Se eu estou acamada, a única coisa que eu poderia fazer ali, ou era me entregar na cama, ou falar assim, eu vou andar. Então eu começava a falar com a minha mente, eu vou sentir minhas pernas, eu vou sentir minhas pernas, eu vou sentir, eu vou falar, eu vou voltar, eu vou falar, eu vou andar, eu vou falar, eu vou andar, eu vou falar. Todos os dias, no leito, eu falava mentalmente para mim. O que eu quero dizer com tudo isso? O controle emocional é a parte fundamental da vida. O controle emocional é muito importante para um atleta. Você precisa se concentrar, se motivar, controlar a sua ansiedade e o seu estresse. É uma coisa que eu vi nos livros, é uma coisa que eu vivo, que eu vivi. Dessa forma, eu linko o programa, o Consultoria Filosófica Comportamental. Por quê? Eu trabalho o comportamento. Eu trabalho a ansiedade. Eu trabalho o controle do estresse. Porque ele é fundamental para o bom desempenho esportivo. Não só do esporte, tá certo? Eu não vou ouvir essa parte do programa porque eu não gosto de... Não é só do esporte, é para a vida. Se você não tiver o controle, um preparo, uma motivação, uma concentração da sua ansiedade, do seu corpo, das suas vontades, você não vai chegar em lugar nenhum, porque a preguiça, ela paralisa qualquer pessoa. A falta de fé, a falta de compromisso com você mesmo te atrapalha o seu desempenho de vida. Agora você consegue linkar, quem olha, mas a Vânia é uma pessoa que faz consultoria e fica mostrando esporte, porque faz parte dessa colocação de mudança de chave, de comportamento. É dessa forma que você consegue linkar essas duas coisas, porque você vê a possibilidade de administração do seu emocional. Tudo é assim.
Se você se concentra, você consegue fazer. Isso, vamos falar no esporte aí. Agora, vamos falar no trabalho. Se você se concentra, você consegue fazer. Se você não se concentrar, você também não consegue fazer. Então, vamos falar no relacionamento entre duas pessoas. Se você não tiver uma concentração, uma responsabilidade, você não tem uma vida em conjunto. É fato, é a mesma. Eu só mudo o motivo, eu só mudo o que eu faço. A técnica, o método, ele vai ser o mesmo caminho, é uma estrada. Pode se pegar, ou seja, né, é um lugar, é uma linha de chegada, é uma chegada ali. Mas existem vários caminhos. É como o Waze, você sai com um carro ali, ele te dá várias opções diferentes. Um dia você sai com esse caminho, você nunca decora. Não é verdade? Então, porque ele vai te dando caminhos diferentes, dependendo do trânsito, dependendo do que vai estar ali, o que ele achar, não é? O Waze. Mas ele vai te levar no destino. E é isso que você precisa entender. Agora, eu gosto do esporte porque foi ele que me deu mais energia. É claro, tem dias que é difícil, dá uma preguicinha. Mas quem é que controla o seu emocional? É a sua preguiça ou é você? Aí já entra a inteligência emocional. A motivação, o controle da situação está com quem? Você consegue entender que é preciso aprender a ter o controle emocional? Você consegue agora entender que é preciso exercitá-lo dia a dia? É uma conquista diária. E nós estamos vivendo em um mundo totalmente esportivo, né? É muita coisa. Hoje o que você vê é mais esporte aí, é andando na rua, é fazendo crossfit, é muita coisa. Agora, veja bem, controlar as nossas emoções que é mais difícil. Vamos falar então em épocas, alguns atletas em épocas de campeonato. Imagina o nervosismo que dá. Só depende de quem o controle daquela emoção. Por mais que venha, você está sozinho com você. Imagina um atleta em momentos de decisões de campeonato, ou quando ele entra, vamos supor em futebol, quando ele entra ali, o time não está totalmente afinado, não é? Parece, tudo leva a pensar que possa perder alguma coisa. Mas o que acontece? Dependendo da forma que é abordado, porque se estão todos treinados e capacitados, por que dá errado? Mudar a estratégia, mudar o formato. E dessa forma, há uma mudança. Quantos jogos você já viu? A pessoa parecia que ia perder e de repente, o time parecia que ia perder e de repente dá aquela vira-volta e tudo muda. Às vezes não, mas tudo bem. Não vamos falar em Copas passadas, não. Certo? Deu para entender? O controle emocional é tudo. E quando a pessoa não consegue, vencer, mesmo tendo tudo para dar certo, foi o descontrole emocional que afetou diretamente o desempenho. Precisamos pensar no descontrole emocional para que possamos ter o controle emocional. Não adianta, é necessário. Quando uma pessoa ela é pressionada, muitas das vezes, quando ela é fraca emocionalmente falando, muitas das vezes ela perde o controle das suas emoções. Só para você ter uma ideia, o nervosismo é tanto
que afeta a pressão, afeta a respiração, fica ofegante, dá uma certa vertigem, porque afeta a pressão arterial. Porque as nossas emoções estão diretamente ligadas ao nosso cérebro, que compromete várias funções essenciais, não é? De vida. Então, muitas vezes, quando a pessoa ela tem o descontrole, pessoas com problemas mentais ou um estresse excessivo, ansiedade, medo, as pupilas dilatam, a pessoa ela perde o foco de visão, o equilíbrio fica comprometido. Agora imagina uma pessoa, um atleta, quando se sente pressionado pela situação, olha só, quando ela tem que fazer certas coisas, ela precisa entregar aquilo, não é, bem ali, ou ganhar situações, e ela deixa o descontrole vir, então a pupila dilata, perde o foco, a visão fica embaçada, o equilíbrio comprometido, e a frequência cardíaca aumenta, a respiração fica curta, e aquele negócio, aquela ansiedade, a menor, né, tem uma falta de oxigenação, e aí a pessoa ela começa a se sentir muito mais cansada. Ela não lembra nem da preparação, de como ela ficou, de como ela se privou de muitas coisas. Ela só pensa naquele momento onde ela está sendo pressionado e de repente essa pressão vem com essa angústia, os músculos, né, entram em estado de tensão, ficam contraídos, prejudicando totalmente a execução dos movimentos. Consequentemente, essa pessoa erra, ela falha, ela perde, porque ela deixou o descontrole emocional sobressair na mente e no corpo, e consequentemente afeta o corpo. Acaba com o atleta, acaba com a escola. Até mesmo, vamos supor, tem pessoas que pegam um profissional do esporte em si, se ele não souber verbalizar, faz com que isso aconteça. Aí muitas pessoas não chegam, não vão mais para a academia, porque pegam profissionais que não conseguem lidar com a inteligência emocional. Esse sentimento de pupila dilatada, pouco foco, respiração curta, a pessoa está treinando e agora quando o profissional ele é capacitado, ele vai dirigindo você para que você vá manipulando essas sensações negativas. E é aquilo que eu falei no início, quando aquele profissional me pegou e eu tenho tudo para dar errado, eu estava com julgamento, não estou fazendo certo, eu estou cansada, isso está doendo, mas é na dor que eu me construí, e é na dor que você se constrói. Agora, o pior é quando a pessoa, ela passa por uma estrada de vida e ela cai novamente. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte: eu posso cair, mas não novamente na mesma coisa. Por quê? A partir do momento que eu não me permito cair novamente na mesma coisa, porque eu evoluí. Evoluindo, você pode cair, é claro, mas só que não é na mesma coisa que você falou. Aí já tem outro patamar, não é? Da caída. Já pensou? Não, mas voltando lá. Tudo isso acontece, o estresse, toda essa tensão, de maneira muito rápida e de forma inconsciente. Muitas vezes não dá para você tomar as rédeas da situação. Você perde controle.
é uma entrega, são questões de segundos, porque fica no sangue, é sanguíneo isso, vai na parte cerebral, já manda ali as energias e tal. Como eu então trabalho isso, Vânia? Como eu não se entregar a essas sensações? Muitas vezes não está nas suas mãos, não é? Quando você se descontrola totalmente. Mas o treino diário faz com que você tenha o autoconhecimento. Você tendo esse autoconhecimento, você consegue ter o controle emocional, conhecendo suas reações, conhecendo ao pequeno sinal de crítica mental, você já vai com o antídoto lá. Você consegue permanecer no controle, impedindo que essas reações afetem o seu desempenho. Vamos supor, tanto no esporte como na vida. E agora, para finalizar, eu vou falar um pouco sobre como ter o controle emocional, tanto no esporte como na vida. Ele deve ser iniciado. Primeiro você tem que abrir a porta. Eu quero esse controle. Você tem que dar ali, abrir a porta do coração. E tem que ser treinado todos os dias. Veja bem, quando eu vou para a academia, cada dia é um desafio. É o mesmo treino, Vânia, que você faz, não é? Naquele determinado período. Sim, mas veja bem, eu tenho que me desafiar a cada treino. Eu não posso ir lá, fiz. Não. Eu tenho que ir e me desafiar a cada dia, de formas diferentes, para que eu não venha a ser vencida pelo cansaço, pelo desânimo. Então ele já começa a ser treinado desde a minha primeira pisada para fora da minha casa, em direção à academia. Não somente no momento que eu estou lá dentro, eu já venho mentalizando, já venho trabalhando, deixando o meu corpo preparado para um impacto diferenciado. É dessa forma que eu vou controlando o meu emocional. É dessa forma que eu vou conhecendo as minhas emoções e sentimentos. Porque o que adianta eu sair da cama, sair da minha casa, com aquele pensamento, estou cansada hoje. Aí eu chego na academia, nossa, hoje eu estou cansada. É preciso, eu estou cansada, é um autoconhecimento, facilita a minha percepção corporal e comportamental. Aí eu permito que o quê? Certas coisas não venham prejudicar o meu rendimento, para não descontrolar o meu momento na hora do exercício. Aquela pressão toda que ela tem que vir. Então eu vou aprendendo a lidar com tudo isso e tirando o melhor de mim a cada minuto. Então veja bem, aprenda a lidar com as suas emoções para que você tire de você o melhor a cada minuto. Cada emoção gera uma reação ou uma sensação. Então veja bem, cuidado com a tensão, com a irritabilidade, com a ansiedade, com o medo. Veja, se conheça a sua alegria ou a pressão que venha. Saiba como controlar e lidar com cada emoção. É fundamental para que você possa afetar a sensação, certo? Da sua vida. Porque senão todas essas emoções, elas vão afetar totalmente a sua sensação. Vai ser totalmente provocado as suas emoções por essas reações, não é? De tensão, irritabilidade, ansiedade. Não pode dominar. Como eu faço isso? Motivando-se a cada momento. O programa Consultoria Filosófica Comportamental, ele veio como agregador para te motivar
A motivação é o combustível de vida, é o combustível para o sucesso, não só para a parte esportiva, para toda a vida, toda a área de nossas vidas. Você tem que saber exatamente o que te motiva, o porquê você levanta todos os dias. Você tem que reconhecer, você tem que sentir tudo isso. Isso é viver, isso é missão. Qual a missão do programa? É levar essa motivação para você. Por isso que eu sempre falo das minhas redes sociais, já aproveitando, né, Instagram, @VâniaSouza2915, para que você veja lá, fotinho de esporte, aí depois tem uma palavra, né? Tem um pensamento ali da Vânia Souza. É uma motivação consciente para você. Então pegue essa consciência, aprenda o autoconhecimento e dificilmente você vai desistir das coisas de vida. Saiba lidar com as suas emoções, saiba lidar principalmente com as emoções do nosso colega do lado, que muitas das vezes não estão no mesmo patamar de inteligência. Tenha empatia, tenha compaixão, se coloque no lugar do outro. Sabe por quê? Porque é só dessa forma que você vai criar relações saudáveis e harmoniosas para a vida. Aceite as diferenças, não é? Vamos aceitar as diferenças, conviver com elas, para o quê? Minimizar totalmente aquela necessidade de ficar criticando ou competindo com o outro. Cada um tem o seu, a sua inteligência, não é? Então é dessa forma. O que vocês estão achando? O programa Consultoria Filosófica, ele vem trazendo esse assunto porque faz parte do dia a dia, de problemas relacionados à vida. Então falamos sobre a inteligência emocional. O seu desenvolvimento é muito importante para a vida, não só do atleta, mas para a vida como um todo, para que você consiga atingir a sua meta, a usar todo o seu potencial, não é? Não deixando nada de lado, tendo coragem de se enfrentar e enfrentar a vida, e não deixando principalmente nenhum fator emocional atrapalhar o seu desempenho, a construção da sua vida, da sua carreira. Se você é um atleta, você vai descobrir ter o controle emocional para ter uma alta performance. Se você é um trabalhador, você vai ter, não é, o controle emocional para atingir o sucesso da sua carreira. Então venha trabalhar, né? Venha trabalhar suas emoções com Vânia Souza, consultora filosófica comportamental. Por que filosófica? Porque a parte da filosofia, ela é o questionamento, a indagação, não é? Não deixar ali no ponto morto, na zona de conforto. É questionar, é agir, é ir para cima, é ter energia. E é dessa forma que eu aqui me despeço de todos vocês neste dia, com um grande beijo de coração. Semana que vem tem mais programa Consultoria Filosófica Comportamental, apresentado por quem? Vânia Souza, a sua amiga de todas as horas. Tchau, tchau. Um grande beijo de coração. Você acabou de ouvir o programa Consultoria Filosófica Comportamental, apresentado por mim, Vânia Souza, sua consultora comportamental.